E aí, Fabio? Vou estar aqui apresentando a minha calculadora. Eu vou aqui apresentar o Android Manifest e o Main Active. Vai ter alguns barulhos de fundo aí, mas ignora, porque minha família é bem barulhenta mesmo. O arquivo Android Manifest, ele descreve informações básicas do aplicativo, como o nome do pacote, atividades e permissões e configurações principais. E temos aqui o Application. O Application é o Android Icon, que define o ícone principal do aplicativo. Temos o Android Yabel, que é o nome do aplicativo que será exibido para o usuário. Temos o Android Round Icon, que é o ícone arredondado usado em dispositivos que exigem formato circular. Temos aqui o Android Support, que indica o suporte a idiomas que usam escrita da direita para a esquerda. Temos aqui o Android Theme, que define o tema visual, como cores, fontes, estilo do app e configurações em Style. E temos aqui o Active Android, o Android Name, que indica o nome da classe. E temos aqui o Android Exported True, permite que essa Active seja acessado de fora do app. E temos aqui o Intent Filter, que define como a Active pode ser iniciada. Temos aqui o Action Android Name, que indica que a Active é um ponto de entrada principal do app. Temos aqui o categoria Android Name, que indica que o app deve aparecer no menu inicial do Android. E agora vou aqui apresentar o Main Active, que esse código ele cria um aplicativo simples que calcula quantos anos uma pessoa poderá se aposentar. Temos aqui o Package, que define o pacote onde a classe será localizada, que são essas tags. Essas classes, ela importa as classes necessárias do Android que serão usadas no código, como os componentes da interface, como botão, edit text, spinner, etc. Temos aqui a classe MainActive, que ela define a classe principal da tela do aplicativo. Ela herda da classe Active, que representa em uma tela no Android. Temos aqui o Override Fun, onCreate, que chama o método da superclasse para iniciar Active. Temos aqui a setContentView, ela define o layout que será mostrado na tela. Esse layout está no arquivo res layout active. Temos aqui o valSpinner sex, que ela encontra o spinner, que é a lista suspensa, pelo seu ID definido no layout. Temos aqui o valEdit text idade, que ela encontra o campo do texto onde o usuário digita a idade. Temos aqui o valButton, que ela encontra o botão que aparece na tela. Temos aqui o valEdit resultado, que ela encontra o TextView, que mostrará o resultado final. Temos aqui o valOpção sex, que cria um adaptador que vai ligar a lista de opções ao spinner. E temos aqui o spinner sex, que define o adaptador criado como conteúdo do spinner. Temos aqui o botão circular set, que define o que acontece quando o botão calcular for clicado. Temos aqui o valSex selecionado, pega a opção que o usuário escolheu no spinner. Temos aqui o valIdade, que pega o texto digitado no campo de idade e converte para o string. E temos aqui o if, que verifica se o campo de idade não está vazio. E temos aqui o valIdade,
converte o texto digitado para um número inteiro. Eu não sei se é assim que deve apresentar, tipo, falando código por código, mas vou falar por via das dúvidas, né? Temos aqui o var resultado, que é igual a zero, que é que cria uma variável para armazenar o resultado do cálculo. Temos aqui o if, que se o sexo for masculino, a idade mínima para apresentar é 65 anos. Se não, se for feminino, a idade mínima é de 62 anos. E temos aqui o teste view resultado, que ela mostra o resultado do texto, né? Se não, caso o campo de idade esteja vazio, mostra a mensagem de aviso. E aqui temos aqui as tags, que aqui é onde vai estar todas aquelas opções que eu falei lá no começo. E vamos ter o linear layout aqui. Deixa eu subir. Linear layout, que ela organiza os elementos na vertical com espaçamento interno. Temos aqui o text view, que o texto que é o texto do título, né? Temos aqui o spinner, que é a lista suspensa para escolher o sexo aqui. Temos o text view, que é o rótulo antes do campo de idade, né? Temos aqui o edit text, que é campo para digitar a idade, e temos aqui o botão, que é para iniciar o cálculo. Temos aqui o text view, que mostra o resultado do cálculo. E é isso, minha explicação. Eu expliquei aqui código por código. Aqui o Android Manifest, Maactive e aqui. Agora eu vou estar aqui mostrando como que ela ia funcionando. Demora aqui um pouquinho mesmo, né? Abrindo o aplicativo. Aí a gente vai estar escolhendo o sexo, masculino ou feminino. Aí se a gente botar uma idade inferior a 62, vai falar que faltam 2 anos para você se aposentar. E sexo masculino também funciona perfeitamente. Vou botar aqui